Olá, eu sou a Prof. Lara Popov e no vídeo de hoje nós vamos ver sobre ponteiros e vetores. Vamos ver um exemplo prático de vetores com ponteiros. Vamos incluir uma biblioteca stdio.h, a função principal do nosso programa. E aí, para a gente declarar um vetor, inteiros, a gente sabe que se a gente tem aqui um vetor de 10 posições, a gente tem que, essa declaração, tem a capacidade de colocar 10 posições, dessa variável dentro da nossa memória do computador, armazenar consecutivamente, Então, cada um desses espaços de memória, vetor na posição 0, vetor na posição 1, ocupa 4 bytes. Então, aqui nós temos 40 bytes de memória consecutivos, Então, isso é muito interessante. Então, ele aloca isso consecutivamente. Vamos fazer um exemplo, Para o nosso exemplo, nós vamos usar aqui, por exemplo, o cálculo de média, 5 posições, por exemplo, para a gente não digitar muito aqui, Vamos calcular uma média, Vamos fazer a soma desses números. Vamos também ter um valor inteiro para calcular. E aí vamos primeiro fazer o quê? Vamos primeiro calcular, pedir para ele inserir esses valores, Então, para o usuário inserir esses valores. Então, através de uma estrutura de repetição, para aí de 0, da posição 0 até aí menor que 5 posições do nosso vetor, até aí mais. Então, nós vamos pedir para ele inserir. Então, printf, insira um valor. E aí, vamos ler esse valor. %f, porque nós estamos pedindo um float, Entre aspas duplas. E aí, nós vamos pedir para ele armazenar dentro do endereço do vetor na posição i. Isso é muito importante, A gente está lendo scanf, do %f, porque é o tipo float, e está armazenando no endereço do vetor na posição i. E aí, a gente já vai começar aqui, soma recebe 0, e já vai estar, nesse mesmo looping, a gente já vai estar armazenando a soma desses números. Recebe soma mais esse valor está sendo alocado. Ok. Aí a gente faz o cálculo da média. Média vai ser a soma dividido por 5. E aí a gente imprime esse resultado, Média recebe 2 casas decimais, ponto 2f. 2 casas decimais de quem? Da minha média. E a gente vai ter esse resultado. Então, vamos visualizar aqui como ficaria o nosso cálculo. Então, aqui a gente vai ter, insira um valor, a média entre 1, 2, 3, 4, 5 valores, Então, o nosso vetor vai de 0, 1, 2, 3, 4 posições, Então, 5 posições de 0 a 4, Então, a média entre elas é 4,80. A linguagem C também suporta aritmética de ponteiros. Podemos somar e subtrair ponteiros desde que o valor resultando dessa área seja reservada para o vetor. Então, se P representa um ponteiro para o próximo inteiro e P mais 1 representa para o endereço, então a gente tem algumas equivalências, por exemplo, aqui, endereço de vetor na posição i é equivalente a gente dizer que o vetor na posição vetor mais i.
Então, esse endereço aqui é equivalente ao vetor mais a posição i, né? Ao i. E, da mesma forma, o vetor na posição i é equivalente ao dizer que o ponteiro do meu vetor mais o meu i. Sendo assim, eu posso escrever essas duas linhas da seguinte forma. Scanf, %f, né? Vetor mais i. Vamos deixar essa linha comentada. E esta linha também, posso escrever ela da seguinte forma: soma mais ponteiro do vetor mais o meu i. Também vou comentar essa linha. E assim a gente tem equivalência de vetores. Vamos testar. Ser um valor, média entre 7,8. Então, muito interessante. Para passarmos um vetor como parâmetro para uma subrotina em C, precisamos apenas passar o endereço de memória da primeira posição. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos incluir a biblioteca io.h. Vamos criar o nosso programa principal. Né? Vamos fazer um exemplo básico de tabuada, né? Então, um vetor de 10 posições, uma variável contador, um número qualquer que a gente queira saber a tabuada, e aí a gente vai chamar uma subrotina para passar quem? A gente vai passar o vetor que a gente quer, mais o número n da tabuada que a gente quer, e a gente vai retornar aqui, apresentar o resultado da tabuada, né? O usuário visualizar. E de 0 até i menor que 10, com i mais, imprima, print, quem? Então, n, % de vezes, vamos dar um enter aqui, % de vezes % de é igual a %d. E a gente imprime quem? N vezes i é igual a vetor na posição i. Aqui a gente imprime a nossa tabuada. E aí, aqui a gente tem que criar a nossa subrotina. Nossa subrotina, então, ela não vai ter retorno, né? E a gente está passando por parâmetro duas variáveis, né? A gente está passando por parâmetro um vetor e um número inteiro. O nosso vetor, então, lembrando que a gente tem que passar a primeira posição, como a gente viu, então, ponteiros, a gente precisa receber ela como ponteiro. Então, ela vem aqui com o nosso caractere especial, né? Ponteiro, né? Pode ser outro nome, não tem problema, você está passando a primeira posição já, então não tem problema, né? E o nosso número, né? Aqui dentro, então, eu vou precisar de uma variável contadora para auxiliar, né? E aí eu vou fazer aqui o nosso for para fazer os cálculos para nós, né? Então, para i de 0 até i menor que 10, com i mais, eu vou fazer o cálculo que eu quero, que é o quê? É o meu vetor na posição i, né? Recebendo o quê? O meu n vezes o meu i. Aí eu vou calcular, né?
quantas vezes for necessário, né? No caso, 10 vezes aqui e voltar retornando aqui. Então, muito importante que na subrrotina a gente esteja passando o vetor aqui, a primeira posição do vetor. Aqui ele vai receber a primeira posição. Vou fazer o teste aqui. Eu esqueci aqui. Ah, o nome da subrrotina, desculpa. Subrrotina, você tem o nome? Subrrotina, ok. Eu tô pedindo aqui, no caso, é a do 2, né? Então, 2 vezes 0, até o tabela do 9, né? Então, aqui tem a tabuada do 2. Né? Se eu quiser saber a tabuada de outro, né? E ele vai retornar para mim também a tabuada do 5. Legal, né? Do 0 até o 9. Não tá retornando até o 10, porque se eu quiser até o 10, eu tenho que ser menor igual. Né? Aí vai de 0 até 10. Ok? É importante reforçar que não estamos passando um vetor como parâmetro para a subrrotina. Estamos passando o endereço de memória da primeira posição, certo? Os elementos do vetor não são copiados para a função, somente o endereço do primeiro elemento. Obrigada por assistirem, deixem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal.